Muito boa tarde, gente boa, a Globo Esporte chegando. Já já vou te mostrar a vitória do Vasco na Sul-Americana, vai brigar por uma vaga nas oitavas. E aí, gente boa? Tava dando um rolê aqui pela Globo, decidi entrar no arquivo. Imagina, quanta história tem nesses corredores aqui. Aí é o seguinte, eu tava dando uma olhada maior, olha o que eu achei. Vasco Rayhan 2018. 2018? Fiquei curioso. Bora ver? Esse garoto tímido é o pequeno Rayhan Vitor, uma das maiores promessas da base vascaína. Com apenas 11 anos, ele já tem 292 gols na curta carreira. Só em 2017, marcou 115 vezes. Caraca, desde molequinho o Rayhan já dava entrevista pra gente, nem lembrava. Ajudando minha família, meus amigos. Ele é cria do Vasco mesmo, tá lá desde os 6 aninhos. O pai dele é o Valquimar, foi zagueiro do Vasco nos anos 90. E se jogasse contra o filho, hein? Ele ia apanhar um pouco. Pô, que isso, Valquimar? Cabeça de zagueirão ainda, meu garoto? Bom, Rayhan é mais refinado, né? Ainda bem. Tava procurando mais aqui, essa preciosidade. Brasileirão 2023, Inter e Vasco. Tem Rayhan nessa parada também. Rayhan com 16 anos. Primeiro gol como profissional. Rayhan! Gol! Mais jovem a marcar pelo Vasco nesse século. E agora, aos 18, é titular absoluto. Fez o gol que abriu os caminhos na vitória sobre o Melgar do Peru pela Sul-Americana. Tapa de esquerda de primeira, aproveitando o passe do Coutinho. A qualidade chama a atenção do futebol europeu. O Beşiktaş da Turquia já fez uma consulta pelo Rayhan. Comigo aqui, pelo menos daquilo que eu faço, ele é imperdível na próxima janela. Para mim, vender o Rayhan agora é vender ele por um valor muito menor do que ele vai valer. Isso é no contrato do Rayhan. Esse é um que claramente para mim estava jogando muito abaixo daquilo que ele pode render. Um jogador que vai deixar muita saudade no Vasco quando ele sair daqui, mas não é agora. Que moral, hein? O Diniz é um paizão pra mim, tá me ajudando e tá fazendo eu crescer mais e mais ainda. E se Deus quiser, vamos trabalhar, que vai sair mais gol. Vamos ajudar o Vasco a sair vitorioso sempre. A vitória de ontem ainda teve gol do PH e do Verratti. 3-0 Vasco na repescagem da Sul-Americana. Vai decidir uma vaga nas oitavas contra um dos terceiros da Libertadores. Que título você sonha conquistar pelo Vasco? Brasileirão. Rayhanzinho, a gente vai crescendo, os sonhos vão se adaptando. O que importa é que aquele moleque tá enchendo a barreira de orgulho. Incrível como o Rayhan cresceu depois que o Diniz chegou, né? Parabéns. Ô, Pedrosa! Vou até tirar minha camisa pra falar do seu Vascão, tá? O Vasco venceu o Melgar com facilidade. Quando eu comecei a ser informada, 2-0, 3-0. Aí. Nem parecia o Vasco, cara. Qual foi o seu placar ontem mesmo? Da sinceridade 3-1 né? e da amizade 3-1 e da sinceridade 5-1. Chegou uma hora que eu falei, eu acho que a Fernandinha vai acertar o placar. Poderia ter sido 5-0. 5-0 não, porque o Léo Jardim pegou 2 absurdas. 5-2, vamos botar assim. Tá vendo? Poderia Muito ter bem. sido. Aqui, ó. Vou guardar essa aqui, minha camisa da sorte 2025. Alex, por favor. Isso aqui o homem usou contra Estudiantes. Agora é minha, na Libertadores. Vai até viajar comigo pro No Mundial. próximo jogo tem que ter alguém expulso também, né? Não, tá bom, eu tô evitando. Tá legal, né? Tô legal, Benê. Tô legal. Pedrosa, vamos ver a história desse jogo. Eu ia perguntar, DJ Careca. O Vasco não perdeu ainda em São Januário esse ano. E o que não é nenhuma surpresa. Vamos fazer o seguinte, o Flávio Vinick vai contar pra gente a história desse jogo. E na volta, o Careca tá feliz. Rodou. Fernando Diniz teve um pequeno imprevisto antes do jogo. Precisou ir ao vestiário, tirar a camisa preta para não confundir com a dos jogadores. Voltou com uma de cor mais viva, que acabou dando sorte. Logo aos 2 minutos, Rayhan tabelou com Coutinho e bateu com categoria para marcar o primeiro. Um gol que fortalece ainda mais a relação do jovem com o técnico.
O Diniz, quando pegar na bola, vai ir para cima do adversário. Então, como eu vi o Coutinho ali livre, eu toquei para ele, como a gente faz muito isso, ele procurou fazer a tabela e deu aquela chapada linda. Isso é o belo gol. Ele é imperdível na próxima janela. Para mim, o vender o Ryan agora é vender ele por um valor muito menor do que ele vai valer. E ele vai ser muito importante. Você não contrata o Ryan. Esse é um que claramente, para mim, estava jogando muito abaixo daquilo que ele pode render. Esse Ryan, isso para mim é só um início. O Melgar jogava pelo empate e foi para cima. Mas superar o Léo Jardim nunca é uma tarefa simples. Apesar da vantagem, Diniz seguia gritando na beira do campo. Não demorou para o Vasco chegar ao segundo. A bola passou de um lado para outro da área e sobrou para o Paulo Henrique mandar para dentro. Ele cumprimentou o chefe, mesmo após ouvir muita bronca. A cobrança é grande antes, durante, depois. Ele não deixa a gente se acomodar. A gente que está na lateral, ele está sempre ouvindo ele, tanto instruções para nós quanto para outros jogadores para a gente passar no decorrer da partida. Então ele está sempre ali gritando, cobrando, incentivando, estimulando a gente para que a gente não relaxe na partida. O roteiro do jogo não mudava. Léo Jardim fazia bem a parte dele quando era exigido. A torcida cantava feliz na arquibancada, esbravejando na área técnica. E o Vasco marcava em jogada perigosa como essa, em que o Tietê deixou o Verrete na boa para fazer o terceiro e praticamente garantir a vitória e a vice-liderança do grupo. Claro que a gente queria classificar primeiro, mas se deu tudo assim, se deu desta maneira. E agora a gente tem que esperar por um time da Libertadores e tem que jogar. Sabemos que a gente vai pegar esse time depois do Mundial de Clubes. Então a gente tem tempo para trabalhar, tem tempo para melhorar. Como a situação do Melgar ficou quase irreversível, o time peruano desanimou e ameaçou pouco no segundo tempo. O Vasco não precisou fazer muita força para garantir o resultado e também foi discreto no ataque. Afinal, a missão já tinha sido cumprida. O Vasco alcança com sobras o objetivo da noite. Ultrapassa o Melgar e termina na segunda colocação do Grupo G. Agora disputa contra uma equipe eliminada da Libertadores, uma vaga nas oitavas de final da Copa Sul-Americana. Em alguns jogos a gente não foi tão bem, mas hoje eu acredito que o time jogou muito bem, merecemos a vitória, merecemos a classificação para os playoffs e não tem o que escolher. A gente vai jogar esses jogos e dar a vida para poder classificar. Diniz juntou os jogadores após a partida e foi agradecer o apoio da torcida. Seja qual for o próximo adversário, vai ter que encarar o Caldeirão de São Januário. A barreira vai virar baile. Ele tava, e isso é verdade, ontem não veio. Não meteu atestado, não. Quer dizer, teve um atestado, claro. Mas não é que ele meteu atestado, que ele realmente estava com alergia. Aí teve uma pessoa, que eu não vou falar quem, que falou, alergia à Vitória, será? Não tinha um negócio de vacina? Mas não fui eu que falei isso, foi o próprio Pedrosa que falou isso. Já chegou a vacina, eu falei. Em São Januário sempre tem vacinação, cara. Muito bem, o negócio você é tomou quando sai de São Januário. O Pedrosa falou alergia à Vitória, o cara falta por quê? Porque tá com alergia. Eu vou falar o quê? Porque alergia a camarão? Quando sai de São Januário é complicado. Dentro de São Januário a vacinação tá sempre pronta. Você gostou? De 0 a 10, te dou nota 100, Lucas Pedrosa, pro Vasco ontem? Não. De 0 a 10... Ah, parou. Muito chato. De 0 a 10, nota 8. Tá bom. Por que perdeu 2 pontos? Porque o segundo tempo não foi tão bom. Assim, acho que o time caiu de rendimento no segundo tempo. Falando do primeiro especificamente, foi uma equipe avassaladora. Já começou o jogo em nível altíssimo. Por quê, Pedrosa? Primeiro ponto, e o mais importante. Jair é um jogador muito melhor na saída de bola, com a bola no pé, do que o Hugo Moura. Quem jogou ao lado dele? Tietê. Dupla que já se conhece desde o Atlético Mineiro, foi campeão no Atlético Mineiro, inclusive. Então, são jogadores que, com o estilo de jogo do Fernando Diniz,
eles vão sempre ser potencializados. E eles potencializam o time também. O primeiro gol do Vasco sai de uma saída de bola do Jair, porque ele tenta fazer o diferente. Ele carrega, ele acha o companheiro, e aí vem o Coutinho e o Rayan. O Rayan, inclusive, para mim, é o melhor jogador da era Diniz, dessa nova fase do Diniz no Vasco da Gama. Rayan consegue fazer a chapada com a assistência do Coutinho, 1-0. Depois, mais uma vez, saída de bola qualificada, vem a jogada com o Jair aparecendo na entrada da área, serve o Felipe Coutinho, Coutinho serve o Piton, Paulo Henrique pisando na área. O que significa isso? Até o Paulo Henrique falou, 2 laterais que conseguem avançar, que conseguem pisar na área, isso é muito importante no futebol atual. Terceiro gol, Tietê e Coutinho. Tietê consegue servir o Verratti, Verratti faz o facão e bate de canhota. Chega ao seu 18º gol na temporada, inclusive sendo o artilheiro do futebol brasileiro, 51 gols com a camisa do Vasco. Tem gente que não gosta, tem gente que fala que ele é ruim com a bola no pé, que ele é ruim de bola. Imagina se fosse bom, né? Se fosse bom, não prestava. Pro torcedor vascaíno, tem uma galera que não gosta do Verratti. Mentira. Tem? Tu não sabe acredito. disso, não? Não. Chama de caneludo, fala que não sabe jogar. Não acredito. Eu juro. Vene Casagrande. Tem gente que não gosta. Caneludo ou não, o cara só precisa de um toque pra botar a bola na rede. 18 gols no ano. Enfim, 3-0 e aí um sabia. 3-0 bem avassalador assim no primeiro tempo. No segundo tempo, o Melgar até joga melhor nos primeiros 30 minutos que o Vasco. Só que vem as trocas. E aí tem que destacar aqui uma troca que eu achei muito interessante, que foi a do Garré no lugar do Felipe Coutinho. O Garré entra e ele nos primeiros minutos está tentando ganhar confiança. Só que depois que ele ganha confiança, ele dá 2 assistências para gol, uma para o Watson e a outra, se eu não me engano, foi para o próprio Verratti, gerando essas chances de gol, até pelo que eu falei aqui, de que poderia ser 5-0, 5-2, digamos assim. O Garré entrou muito bem. É um jogador que para mim vai ganhar minutos com o Fernando Diniz e não poderia deixar de destacar, porque a gente esquece, quando ganha, o goleiro também é importante. Verdade. O Léo Jardim no primeiro tempo ele faz 2 defesas absurdas, que poderiam minar a vitória do Vasco. Então, assim, o Léo Jardim, pra mim, é impressionante. Não é momento, gente. As pessoas falam assim, porque o momento do Léo Jardim. O momento do Léo Jardim tem 2 anos. O Léo Jardim é um goleiro convocável, é um goleiro que deveria ser lembrado para a seleção brasileira. Eu não tenho dúvida disso. Para convocar o Hugo Souza, eu convocaria o Léo Jardim. Não. Para convocar o Bento tem que ser o Léo Jardim. Eu convocaria o Léo Jardim. É isso. Ô, Lucas Pedrosa, o Rayan tá dando um show. Impressionante. O que será que o Diniz falou, fez? Porque não é possível. O meu John Textor já tinha falado, Verdade. Esse menino é bom, quero comprar ele. Sim. Será que o Vasco vai vender agora ele? Eu acho que ele é o principal ativo hoje do Vasco, né? É o principal ativo. Inclusive, a ideia antes do Fernando Diniz chegar era vender o Rayan no meio do ano justamente por conta dessa Mas necessidade. sabe o que a gente tá? Ah. No meio do ano, Pedrosa. Só que o Diniz falou que não quer que ele saia. Ele falou o seguinte, pra mim o Rayan é um jogador indispensável. Se o Rayan for vendido agora, ele vai ser vendido por um valor muito menor do que realmente ele vale. E aí tem até uma informação de bastidor que eu posso trazer aqui pra vocês. O Rayan já tá jogando bem desde o jogo contra o Fortaleza, jogou bem contra o Operário, jogou bem contra o Fluminense, jogou muito ontem contra o Melgar. Teve um treino que o Fernando Diniz estava orientando ele e ele estava pegando na bola e tocando para trás. O Fernando Diniz parou o treino. E daquele jeito dele falou assim, Rayan, vai tomar caju. Ou você comigo vai ser nota 10, ou você vai ser nota 0. Ou você vai ser muito bom, ou você não vai ser bom. Então, assim, a próxima vez que você tocar pra trás, eu vou parar o treino de novo e eu vou te tirar. Eu quero que você parta pra cima. Eu quero que você tenha característica de confiança. Porque você é bom. Você é bom, por que tu não vai partir pra cima? Se jogador burocrático, eu não quero. Eu quero que você parta pra cima. E aí, cara, tudo isso está sendo visto em campo. A forma como o Rayan está conseguindo mudar o jogo dele, porque talento, qualidade, ele sempre teve. Jogador que sempre frequentou seleção de base, mas não tinha o potencial ainda desabrochado. 18 anos e é impressionante como ele tem crescido com o Fernando Diniz. Pela direita, pelo meio, pela esquerda, fazendo gol, dando assistência, chamando a responsabilidade. Que jogador tem sido o Rayan? Top 3 ontem de jogadores, Pedrosa, do Vasco? Top 3. Rayan, em primeiro. Vou botar aí... Vou botar o Léo Jardim em segundo e o Jair em terceiro, mas com menção honrosa ao Felipe Coutinho, que fez uma boa partida ontem, e ao Tietê também, acho que jogou bem. Melhores momentos do Vasco na tela. Fiquei muito feliz em ver o dedo do Diniz funcionando. Funcionou e funcionou muito bem, né, GV? Acho que o Vasco, desde o início do jogo, conseguiu ser uma equipe que controlou a partida. Eu acho que é uma vitória que, além de classificar o Vasco para o play-off da Sul-Americana, é uma vitória que também dá uma moral, dá uma confiança, não só para os jogadores, mas especialmente também para a comissão técnica, que o Diniz, a gente sabe como ele tem essa ideia de jogo, que a gente conhece muito bem, e que aos poucos ele também está se adaptando a algumas situações novas.
contra o Fluminense. Ele mesmo falou que em alguns momentos era para o Vasco ter saído com a bola longa, não era para ter saído trocando passos, mas ontem não. Ontem foi um jogo em que, em alguns momentos ali, o Melgar tentou ameaçar de uma ou outra maneira, mas num contexto geral o Vasco foi muito melhor. E o Rayan, eu acho que dá pra gente dizer que nesse início do Diniz no Vasco é o principal nome desse time. Porque além da força física, tecnicamente ele também está muito bem. Tem finalizado muito bem. Não vamos esquecer no jogo contra o Fluminense que ele deu uma pedrada no travessão. E ontem ele acerta esse belo chute também. Então é um jogador interessante que eu tenho certeza que vai render bons frutos ao Vasco. E aí eu não digo não apenas a questão financeira, mas também o quanto ele permanecer no Vasco, isso vai ser importante. Também achei legal o fato do Garré ter entrado no segundo tempo na posição do Felipe Coutinho, e pelo que o Diniz falou na entrevista coletiva, ele vai ser um dos substitutos, pode ser uma das opções para substituir o Coutinho em alguns momentos. E eu achei que ele foi bem no jogo. Talvez possa ser uma nova alternativa. E para finalizar da minha parte, o Jair no meio-campo, que foi uma surpresa. Muita gente não esperava o Jair começando, foi muito bem no jogo. É um cara que eu particularmente gosto muito, sempre gostei, desde o esporte. Depois no Atlético Mineiro foi talvez o melhor momento da carreira dele. E tomara que crie forças para continuar bem. E vale lembrar que na Sul-Americana, um só se classifica por grupo e o segundo vai para um play-off. É o que aconteceu com o Vasco da Gama, que jogou bem contra o Melgar, fez a sua parte e parece estar assimilando rapidamente os ensinamentos do Fernando Diniz. Vasco nos play-offs. É o Vasco, é o Vasco. É o Vasco. Em uma noite onde só a vitória interessava, o placar foi para lá de suficiente. Com certeza, ainda mais do jeito que foi. Acho que a gente mereceu a vitória, jogamos bem, todo mundo se entregando. Foram 45 minutos de um Vasco que animou São Januário. No primeiro ataque de jogo, Rede, Rayan, 1-0. O Diniz trabalhou muito na nossa mente durante esses dias, então, como saiu o gol, a gente ficava muito feliz. Ter mais tranquilidade, né, como tu falou, trabalhar mais a bola. O Rayan, comigo aqui, pelo menos daquilo que eu faço, ele é imperdível na próxima janela. Para mim, o vender o Rayan agora é vender ele por um valor muito menor do que ele vai valer. O Rayan vai ser um jogador que vai deixar muita saudade no Vasco quando ele sair daqui, mas não é agora. Acho que ele não deve sair, não pode sair. Naquele momento, o Melgar, que precisava ao menos de um empate para se manter vivo, passou a dominar a posse de bola. Mas a verdade é que o tal do dinizismo já começou a dar resultado. De pé em pé, até a sobra para Paulo Henrique ampliar. O coletivo está sempre acima de qualquer coisa, mas também fico muito feliz pelo individual tá aparecendo, pelos gols, pelas assistências, também pelos desarmes e por tudo que eu puder acrescentar ali para ajudar a equipe. Eu fico muito feliz de estar sempre ajudando. E quando a rede balança em São Januário, é de se estranhar que a finalização não tenha sido de Verratti. Portanto, o argentino deixou dele antes do intervalo. Com esse gol, ele chega a 18 na temporada e amplia a vantagem como o artilheiro do futebol brasileiro em 2025. Tchê encontrou o argentino com passe na medida. Verratti usou a canhota para fazer o terceiro gol cruzmaltino. Fim de jogo, Vasco 3, Melgar 0. Com a vitória, o Vasco ultrapassa o Melgar e fecha a fase de grupos na segunda posição. A equipe carioca mantém o sonho internacional vivo, mas para jogar as oitavas, vai precisar enfrentar os playoffs contra uma das equipes que cair na Libertadores. Estou feliz de estar aqui no Vasco. Acho que a gente tem um elenco com bons jogadores que estavam performando abaixo do que eles podem. Acho que a torcida, eu acho que meus maiores desejos, minha missão aqui talvez é conseguir conectar o mais rápido possível o time com a torcida, porque a torcida ela joga bem, o Vasco joga bem sempre. E de verdade, o Vasco continua na Sul-Americana, vai passar pelo play-off, mas Cicinho, a gente vê que a torcida também se empolga, porque foi um resultado expressivo, o time jogando bem, conseguindo um objetivo, não era o principal, mas pelo menos isso motiva neste momento.
Mas o torcedor quer ver o Vasco porque acredita que a Sul-Americana, o Vasco tem mais condições de uma vaga na Libertadores do que o próprio Campeonato Brasileiro, devido ao nível do Campeonato Brasileiro e os adversários. Então, uma grande oportunidade. E o time do Fernando Diniz é isso, vai sempre se propor a jogar. Vai sofrer atrás? Vai, mas é um time que sempre vai buscar o gol. E ontem, com 45 minutos, decidiu a partida. Então, parabéns ao Vasco. E agora no playoff tem essa oportunidade aí de almejar coisas maiores, né? Tem um jogador que é muito regular de um modo geral, que é o Verratti, né, Rona? Ele, geralmente, quando ele tem a chance, ele vai lá, define, se coloca como artilheiro. E eu acho que é uma peça, além de experiente, importante, porque sempre se coloca muito bem quando tem a chance de fazer gols. E contra o Fluminense foi fogo amigo, né? Ele acaba batendo no peito dele. Mas é um jogador onde ele está sempre presente na área e faz a diferença. Agora, essa transição que faz o time do Diniz, que todo time que ele faz, ela é sempre progressiva, né? Agora tem treinador que usa isso para jogar contra o goleiro, jogar a bola para escanteio, é ruim. Agora o Diniz, ele propõe o jogo. Ele vai para cima, toque para cima, envolvendo, tenta envolver o adversário. E vai ser assim, o Vascão vai ser assim, hein? Com o jeito que o Pedrinho falou, que não perde para ninguém, é um time forte, agora está mostrando isso dentro de campo. E temos o Rayan também, que se envolveu naquela polêmica do clássico, da letra C, o Fluminense acabou vencendo a partida, mas nada como uma partida após a outra para você também se reabilitar, aparecer para a torcida. E, Renata, o Diniz já falou assim para ele não sair no meio do ano, né? Porque já está vendo proposta para ele, né? Muita gente já está de olho nesse atleta jovem, né? Com potencial muito grande, né? Mas eu acredito que o Vasco está conseguindo se encorpar e entender o que o Fernando Diniz gosta de jogar, Renata. É um time com mais compacto, é um time que se aproxima mais. Você vê os gols que saiu do Vasco, são triangulações e ultrapassagem, chegando na linha de fundo, cruzando. Então você já vê uma ideia de jogo do Diniz. É claro que ainda é muito cedo, mas o Vasco, de repente, com a chegada desse treinador, pode almejar coisas maiores. Se é Vasco